Eu vou falar aqui com vocês sobre alguns medos que eu tinha quando eu comecei. Um desabafo, de certa parte, do que aconteceu comigo, como que eu venci tudo isso, o que se caso isso estiver acontecendo com você, como você pode lidar com essa situação. Então, alguns problemas que podem surgir de acordo com o tempo você trabalhando na área. Realmente, gente, lá nos meus stories eu falei um pouco sobre modelos, né? Quando a gente começa na área, um dos maiores problemas é a gente não encontrar modelo. Porque as pessoas, quando a gente está começando, elas veem que a gente precisa muito delas. E ninguém, assim, quer ajudar sem ter nada em troca. Então, às vezes, tipo assim, quando a pessoa ela tá começando, as outras pessoas veem o trabalho ali não sendo um trabalho bonito, né? E automaticamente, se ela não achar esse trabalho bonito, ela não vai estar ganhando nada em troca. Então, por isso, muitas pessoas não querem ajudar você no início. E aí, isso já aconteceu comigo e eu vou falar aqui o que eu fiz. E eu tô falando nos stories também desde ontem, mas vou reforçar aqui também. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A Caroline falou que também tá passando por isso em questão de modelos, né? É um tema assim que eu acho muito importante a gente falar, porque quando a gente tá no início, meu caso aí, a Bruna também falando, quando a gente tá no início, muitas pessoas, elas se sentem essa pressão de ter que alguém para ajudar. Eu postei um stories agora há pouco falando, você não pode de jeito algum começar pensando que alguém vai te ajudar. Não pode. Se eu soubesse disso, nós teria ganhado muito tempo antes. Eu tive sim as minhas ajudas, não posso negar. Mas uma coisa assim que eu falo, se você ficar esperando, teve pessoas que eu fiquei esperando por uma ajuda e não me ajudaram. Eu tenho amigas que de alguma época ela já chamei para modelar e essas amigas nunca vieram. Eu tenho famílias que pedi para modelar e não vieram também. Ou até mesmo famílias que vão em outra profissional, pagam, mas não quer pagar para fazer o atendimento comigo. Entendi. E muitas das vezes eu ficava chateada com isso. Nossa, minha amiga, ela vai lá e faz com outro profissional, ela paga em outro profissional e ela não vem aqui, não faz o atendimento comigo. Entendi. Então, muitas das vezes eu ficava muito chateada porque eu ficava esperando isso das pessoas. Eu ficava esperando ela vir aqui me ajudar a fazer o atendimento comigo. Mas hoje em dia, que a Cristiane também falou que aconteceu com ela isso. Mas hoje em dia eu vejo muito que se a gente for parar para pensar em tudo isso, se essas pessoas elas não vão te ajudar, você não precisa da ajuda delas. Não precisa. Ai, Bruna, eu tô começando, eu preciso de modelo, mas delas você não precisa. Eu tenho clientes que desde o início mesmo, que eu atendia no meu quarto, elas estão até hoje comigo. E algumas clientes viraram até amigas. Inclusive, às 16 horas eu vou atender uma cliente que ela foi entre as minhas primeiras clientes. E ela faz mensalmente comigo, desde o meu início mesmo. Ela veio no meu quarto, ela veio fazer meu atendimento comigo e nunca me trocou. Eu acho que por um lado ali de conexão, que a pessoa ela se conecta. E ela me conheceu pelo Instagram e logo eu naquele início lá postando poucas fotos e ela me conheceu por lá. E até hoje faz atendimento comigo. E é muito louco como que às vezes a gente espera de umas pessoas e de outras que você não faz a mínima ideia que elas vão fazer isso por você, elas permanecem, elas pagam o seu atendimento. Então, se não aparecer outras pessoas, uma hora ou outra vai aparecer pessoas que irão estar ali com você que você não espera. Você não espera a ajuda delas. Hoje em dia eu tenho clientes que elas indicam o meu trabalho para a família inteira. Eu tenho clientes que eu não tenho familiaridade nenhuma com elas, não tenho amizade. E eu atendo a família inteira. Por quê? Porque elas gostam do meu trabalho. Isso eu não espero nada em troca. A cliente, ela vinha aqui no meu atendimento, eu atendi ela como eu atendo qualquer outra cliente. Eu nem pensei que eu iria atender a família dela inteira hoje em dia.
Tanto que eu recompenso também pessoas que me ajudam. Tanto que eu chamo ela sempre para modelar. Ela tá direto no meu perfil, essa minha cliente. Porque ela indicou muito o meu trabalho. Então, direto eu chamo ela pra modelar. A sobrancelha dela é maravilhosa também. Mas eu falo assim, muitas pessoas vocês vão encontrar no caminho de vocês que vocês não fazeriam ideia do tanto que elas poderiam retribuir tudo isso. Eu mesma no início eu não fazia ideia mesmo que eu teria clientes assim, que eu pegaria amizades assim, tanto que essa minha cliente a gente pegou até uma amizade, toda vez que ela vem aqui, nossa, nós fofoca, eu ponho até mais tempo para atender ela, mas são coisas assim que pode se surpreender, então você não precisa se rebaixar a um ponto de ficar chateada de que uma pessoa ali ela não tá te ajudando. Se essa pessoa não tá te ajudando, ela não te merece, não merece o seu atendimento. E principalmente, quando você crescer, você não vai atrás dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai atrás de você, automático. Já tive amigas que depois que eu cresci, veio atrás pedindo pra modelar, ali pra conseguir o design de graça, ou até mesmo queria ali, né, insistir em uma amizade. Entende? Então, para essas pessoas, eu acho assim que não compensa, sabe? A gente perdeu o nosso tempo, perder ali a nossa mentalidade, sabe? Porque no nosso início a gente tá muito frágil com tudo. Então, qualquer coisa que possa acontecer, pode te magoar. Qualquer coisa que vem ali você parar para pensar, pode acabar te magoando. Então, no início, um conselho assim que eu falo para esse tipo de pessoa, gente, passa pano, esquece, foca em quem tá te ajudando, em quem não tiver, esquece. Outro problema que aconteceu comigo, relembrando aqui pra quem chegou agora, outro problema que aconteceu comigo vocês podem estar colocando aqui também, se vocês quiserem falar aqui na caixinha de pergunta, pode estar falando, tá? Explicando algum caso que você passou sobre algum medo, hoje a gente vai estar falando bastante sobre isso. E também, se você quiser tá apertando aqui na ligação, eu aceito pra gente conversar, mas lembrando que vai aparecer no seu perfil também isso, tá? Então, dependendo do que você falar, pense se tá tudo bem, tá tudo liberado, pra gente falar sobre esse medo, um medo que você já passou, ou um medo que você tá vivendo, quiser compartilhar isso com a gente. Outro medo que eu tinha muito quando eu comecei foi, deixa eu ver, foi muito em conseguir um estúdio, sabe? Antes eu achava que o estúdio, ele era o que iria me dar clientes. E eu achava assim que para conquistar esse estúdio era o patamar assim mais alto, sabe? Era o que eu achava. E esse medo que eu falo é muito voltado para vergonha. Quando eu não tinha o meu estúdio, eu tinha vergonha. Tinha vergonha de mostrar o meu cantinho. Eu tinha vergonha de mostrar os materiais que eu tinha. Eu tinha vergonha de mostrar a minha técnica, porque eu achava ela simples demais. E eu via pessoas assim que já estavam mais à frente do que eu e ficava assim me comparando muito e me sentia mal. E esse é uma comparação que muitas pessoas colocam. Eu só vou ter sucesso se tiver estúdio. Gente, eu conheço muitas pessoas mesmo que têm estúdio e não ganha nem um salário mínimo. E eu já conheço pessoas que ganham mais que um salário mínimo não tendo um estúdio. Entende? Então, se você colocar isso na mente, que você só vai realmente trabalhar, você somente vai atrás quando você tiver um estúdio, você não vai ter resultado. Aí eu só vou estudar mais quando eu tiver meu estúdio. Eu só vou ter técnica ali, fazer um atendimento top se eu tiver um estúdio. Eu só vou postar no Instagram ali o meu processo se eu tiver um estúdio. Tem muitas pessoas que falam isso, né? Então, eu acho assim, gente, não tenha vergonha do seu início, porque depois você vai precisar dessas documentações. E muitas vezes eu não postava por vergonha, sabe? Eu queria ali começar a postar quando eu realmente já tivesse as coisas. Só que as suas clientes, elas principalmente, elas não se importam com simplicidade.
Algumas clientes que elas não se importaram com essa simplicidade, elas vão permanecer no seu estúdio quando você montar. Igual eu falei, essa minha cliente que eu conheci pela internet, ela veio fazer no meu quarto e até hoje ela vem no meu estúdio. Ela paga mais caro no meu design, mas ela vem aqui porque ela gostou do meu trabalho. E no início ela não se importou com a simplicidade que tinha. E muitas pessoas, elas vão passar ali por você, às vezes no início, e não vão continuar. E aí você vai conhecer outras pessoas e tudo aí vai seguindo. Mas tudo isso é um aprendizado. Tô tendo problemas, aqui a Vera falou, tô tendo problemas com a rena. Eu preparo ela, é sobre a técnica. Agorinha eu falo sobre isso, tá, Vera? Aí eu leio certinho. Eu vou só terminar isso daqui. Então, se você estiver pensando que você só vai ter resultados com o estúdio, gente, vou aqui te adiantando. É muito difícil aparecer uma cliente através do estúdio. Muito difícil. Eu falo assim, de 10% das minhas clientes é que elas vêm pela localização do meu estúdio. Que é o quê? A pessoa passou aqui na rua e aí ela viu ali o banner e ela veio perguntar o preço do design e vem fazer. É 10% das pessoas. É muito pouco, tá? Então não espere que você vai ter cliente ali por conta do seu estúdio, tá? Eu quebrei minha cara. Quando eu pensei assim, gente, eu vou abrir o estúdio, vai lotar a minha agenda. Era isso que eu precisava. Só que não. Eu apareci, eu tinha que explicar o que era design para as pessoas, porque eu atendo em uma região que é de interior, e isso é muito engraçado se a gente parar para pensar. Aqui em Aparecida de Goiânia, só que o meu lado que eu atendo é como se fosse o interior, sabe? Falo assim, que aqui é o interior. E aí, quando a gente vai pra essa cidade, sabe, aqui é tudo fechado. Então, tipo assim, pra você ir pra Goiânia, pra ir pro centro de Aparecida, você meio que passa por uma geozinha, sabe? Então, essa transação ali, a gente fica muito fechado. Então, muitas pessoas, elas ficam aqui nessa bolha, sabe? E essas pessoas, quando eu comecei, elas nem sabiam o que era o design de sobrancelha. Elas não faziam ideia o que era o design. E aí, eu tinha que explicar para todo mundo. Tanto que quando eu fiz meu curso, eu não fazia ideia o que era design, porque eu também tava nessa bolha. E aí a menina me explicou. Pra mim, eu só fazia limpeza. Minha vida inteira eu só fiz limpeza. Sabe? Aquela... Passa um paninho ali e vem tirando, sabe? Então é nesse estilo mesmo. E aqui, quando eu entrei, digamos assim, tudo era mata. Tipo isso, entendeu? Ninguém sabia o que era design de sobrancelha. Hoje em dia, eu tenho mais de 10 alunas, praticamente... nessa região aqui, que é pequena, né? Então, 10 alunas que aí começaram a atender, tanto tem algumas que atendem a domicílio, tem outras que já têm seus estúdios, e atendem nesses estúdios, assim, tem uma que é aqui do lado, tem uma que é ali embaixo, tem outra que tá mais pra cá, e as outras também estão localizadas entre essa região. E aí, essas pessoas que começaram a trabalhar com design de sobrancelha, com essa técnica que eu ensino, a gente conseguiu cobrar mais, crescer mais essa região no design de sobrancelha. Hoje em dia, é raro uma pessoa aqui que não sabe o que é design. É raro mesmo. Eu acho assim eu falo assim que eu fui a pioneira aqui da minha região, porque eu trouxe o design e aí eu fui ensinando para as pessoas ao redor e aí automaticamente todo mundo começou a poder cobrar mais pelo atendimento. Hoje eu posso cobrar aqui nessa região igual eu falei, que é uma região tipo interior, R$60 um design com rena natural, 65 rena pigmentada. E isso eu consigo cobrar tranquilamente aqui. Entende? Então, é algo assim, e as minhas alunas também nessa faixa etária. Porque a gente foi construindo, né, a mente dessa sociedade que mora aqui. Então, todo mundo foi entendendo o que é o design. Hoje em dia tá bem mais crescido, sabe? Então, não pense assim, que você vai chegar ali, vai montar o seu estúdio e você vai ter cliente. Porque se você achar isso, você vai quebrar a cara. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo estratégias que fazia eu ter cliente. O estúdio, ele vai te dar uma praticidade.
Então não tenha medo de compartilhar o seu início, porque depois você vai precisar compartilhar essa sua evolução. Sua cliente gosta de ver essa evolução. E pode ver aqui que direto eu posto, mas se eu fosse conseguir falar com a Bruna do passado, falasse, poste muito esse seu início. Compartilhe cada segundo, porque depois, gente, vocês vão precisar muito de muitas fotos, de muitos desses resultados, o tanto que você é batalhadora para mostrar a sua história. Vera, agora eu leio o seu, tá? Eu trabalhava, aqui é da Micaela, eu trabalhava como designer de sobrancelha, parei devido ao medo e críticas. E eu estava iniciando e tive um problemão com a minha cliente, ela disse que estava lindo e depois mandou uma mensagem dizendo que odiou. E hoje eu não faço mais. Bom, isso aí, se foi algo assim que te desmotivou, eu falo assim pra você dar mais uma chance. Eu já tive um caso desse, só que um caso desse de uma cliente problemática. O que aconteceu? Eu até compartilhei no meu TikTok sobre isso. Eu não gosto muito de compartilhar assim casos de clientes, mas eu acho que de vez em quando é bom a gente falar sobre isso para as pessoas verem que isso é normal. Tudo que você acontecer, uma coisa assim que eu ponho de conselho mesmo, tudo que acontecer não leve pelo lado ruim. Parecer alguma coisa, aí você vai pegar isso, não guarda pelo coração. Se não for uma crítica construtiva, finge, não guarda pro coração. Porque quanto mais você vai guardando, mais esse medo vai te corroendo. Então, aconteceu alguma coisa, vê essa crítica como uma crítica construtiva e vê como que você pode solucionar. E vê se é você que está errada. Porque você não está errada nessa situação. Teve uma cliente que eu atendi eu e a minha irmã. E aí, essa minha cliente, ela vinha já há um tempinho, ela ficou atendendo, a gente atendeu ela em média de 1 ano. Mas o que acontece? Ela trabalhava com unhas de acrílico, né? É acrílico não, é unha de fibra. E aí, o que aconteceu? Eu sabia, eu não tinha unhas de fibra ainda, minha irmã já tinha. E aí ela começou a fazer ali o atendimento comigo, mas eu não tinha unhas de fibra, pensava em fazer, mas não tinha ali. Pensava assim, não, quando eu fosse começar a atender, a fazer a minha unha de fibra, eu quero manter, eu quero fazer certinho. E eu não quero fazer e poder tirar, eu tinha que ter ali uma condição financeira. E aí, com o tempo, eu consegui essa condição financeira e aí eu decidi fazer. Antes ali, antes de ter decidido fazer a minha unha, e eu atendi ela era um amor de pessoa. Eu, sendo uma profissional visagista, a gente já desconfia, sabe? Eu já tinha aquele desconfiômetro. E eu sou muito de energia, gente, eu sou muito. Eu não gosto de atender uma cliente eu estando mal. Porque eu gosto de passar essa energia ruim. Às vezes eu posso estar ruim, mas eu tô lá sorrindo. Pra qualquer pessoa, gente, eu posso sair pra algum lugar, você não vai me ver triste, você não vai me ver assim, brava, estressada, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto ali de estar ali, trazendo essa energia positiva. E aí eu sentia uma energia ruim, sabe, dela. Mas ela era um amor de pessoa. Então, esse meu lado, assim, que eu sempre identifico das pessoas, eu penso assim, eu devo estar errada, né? Devo estar errada. Mas eu senti um trem, sabe? Mas aí eu atendia, tava tudo certo. Sempre 1000 maravilhas, super maravilhosa ali o procedimento. Elogiava um monte. Aí ela falava para as clientes dela e tudo, e aquilo maravilhoso. Mas eu senti aquele lado, né? O lado do visagismo, eu falo assim que eu consegui identificar algumas coisas antes, sabe? Pela personalidade, pela forma que ela se posicionava pelo corpo e pelo rosto ali, alguns traços, esses traços eles emitem uma personalidade. Só que a personalidade que ela trazia pra mim era totalmente diferente do visagismo. Tanto que eu fiquei até meio assim, sabe? Gente, ela ali me surpreendeu com essa técnica. Mas tudo bem, tá tudo certo, até que eu decidi fazer a minha unha de fibra. Só que eu não gostei muito do trabalho dela, porque ela tava iniciando e eu, como que eu já tava com condições de pagar uma unha, digamos assim,
um valor mais alto e eu tinha outras clientes, não era só ela. Porque se fosse assim, ela fosse manter ali comigo, sendo uma cliente fiel, a gente pode assim considerar. Mas não era só ela, eu tinha muitas clientes fiéis que trabalham com unha. Eu acho ali que eu tenho de cliente fiel que trabalha com unha umas 15, pra vocês terem noção. Então, é muita cliente, sabe? É muita gente que trabalha com unha. Então, sendo unha de fibra, sendo unha de manicure, né? Então, era muita cliente. E aí, eu fui, procurei e acabei fazendo com uma, porque essa menina também é minha cliente. E aí, quando eu voltei pro meu estúdio, eu tinha acabado de fazer minha unha. E aí, eu não ia falar que eu fiz minha unha pra ela, né, e tal. Só que aí a minha irmã, nem pensando nisso, eu cheguei perto e minha irmã elogiou: nossa, amei sua unha. E aí, se acostumou? E aí ela conseguiu perceber que eu estava com unha de fibra, né? Foi ali, ela tava fazendo cílios, então tava com o olho fechado, e ela conseguiu perceber, escutou, né, e tudo mais. E aí aconteceu isso, eu nem pensei assim, sabe, gente? Porque eu tenho outras clientes também, então nem pensei que seria algo assim que machucasse ela. Só que se fosse algo que machucasse, eu até tentaria conversar com ela, explicar o que aconteceu, né, e tudo mais. Só que ela se fechou ali naquele momento ali, sabe? Ela tinha se fechado, fechou a cara e tal. E aí eu fiz a sobrancelha dela naquele dia. E quando ela sempre vinha, ela sempre fazia aquele sorriso. E aí ela fechou a cara de um jeito, gente, pra mim. Fechou de um jeito, sabe? Implicou com a sobrancelha naquele dia também. E aí eu pensei assim, deve ter passado por algum momento ali, alguma coisa da vida dela, e por ela ter um tempo já comigo, eu fui lá e mandei mensagem pra ela depois, perguntei se estava tudo bem, se ela quisesse desabafar com alguma coisa, poderia contar comigo. Eu sempre dou ali um suporte, porque a gente sente isso na cliente, né? E aí, do nada, mudou muito, sabe? E aí ela falou assim: não, tá tudo certo, aconteceu uns probleminhas, mas tá tudo certo. Ok. Passou os dias, ela voltou, todo mês ela voltava, só que aí já mudava, sabe, a expressão. Ela não tava mais com aquela expressão feliz, não tava com aquela expressão que ela era sorridente, educada. Aí começou a fazer o atendimento parecendo que, tipo assim, tá odiando tudo, sabe? Toda vez que eu finalizava o atendimento, ela reclamava de alguma coisa. Só que ela não reclamava de coisas assim, que fazia sentido, sabe? Ela reclamava de algumas coisas que ela antes gostava. Ela pedia pra fazer. Entende? Parecia que, tipo assim, ela tava caçando defeito onde não tinha. Tipo assim, às vezes ela pedia pra eu fazer uma pontinha aqui. Aí eu fui lá e fazia. E aí depois ela falava assim: eu não quero essa pontinha, achei feio. Aí teve um dia, aí depois disso, aconteceu uns 6 meses ela vindo todo mês, né? Mas sempre desse jeito, sabe? E aí eu comecei a não gostar de estar atendendo ela. Já começou a me estressar, sabe? E eu sou uma pessoa que gosta muito, sou muito leve. Eu gosto ali de estar ali fazendo atendimento tranquilo. E nela eu senti um peso muito grande. Eu falo assim que quando você atende uma pessoa que tem essa energia pesada, você depois vai imediatamente para um banho. Você toma um banho, não toque em nada na sua casa, toma aquele banho mesmo, sabe? Relaxa, pega aquela roupa, põe ali numa sacola, ou até mesmo já põe no cesto de roupa suja para você lavar. Não fica, sabe? Não reutiliza essa roupa. É algo assim que eu tenho muito, que super funciona comigo. Eu sou muito de energia, gente. Isso aí é um lado meu, tá? Que vocês estão conhecendo. E aí aconteceu, eu sempre senti esse lado pesado. Até que chegou um momento que ela foi e falou assim pra mim que ela queria afinar a sobrancelha dela. Só que a sobrancelha dela, ela era uma sobrancelha grossa. E por ela ter um rosto mais largo, não combina uma sobrancelha fina, né? Isso aí é estratégia do visagismo. Aí eu fui, perguntei pra ela: tem certeza? A gente sempre faz desse jeito, você sempre gostou, tem certeza? Aí tenho, tá, eu fiz a marcação, mostrei pra ela, ela falou: não, eu quero mais fina. E aí tá, e fez mais fina. Eu perguntei várias vezes se ela queria isso, e eu fui e tirei. Depois ela foi pra casa, ok? Reclamou de algumas coisinhas ali depois, mas foi pra casa. E aí depois de um mês ela voltou. E aí o que aconteceu? Ela foi lá e falou assim: eu quero... Aí tinha cliente aqui no estúdio, lembrando, tá? Não era, tipo assim, só ela aqui no estúdio. Tinha uma cliente sentada e tinha uma cliente fazendo cílios. E ela foi lá e falou assim... eu lembro até hoje, gente. Era algo assim que me pegou, sabe? Eu sou uma pessoa super tranquila. Pra eu me estressar, o negócio tem que estar assim...
sabe? Acumulando há muito tempo. E aí ela foi e falou assim, eu quero que você engrosse, porque na última vez você afinou minha sobrancelha. Só que o jeito que ela falou não foi no sentido, tipo assim, ai, tem como você engrossar mais um pouquinho? Eu me arrependi, entendeu? Foi no sentido, você estragou minha sobrancelha e agora corrige. É tipo isso. Só que foi ela que pediu pra eu afinar. E aí tá, eu fui lá, eu fiquei assim, paralisada, porque ela falou alto, parecendo assim que ela queria que todo mundo escutasse isso, nesse sentido. E aí eu fui lá e falei assim, uai, mas você tinha pedido pra eu afinar, lembra? Mas tudo bem, não tem problema, a gente pode fazer o protocolo reconstrutivo novamente, que aí eu tenho um método Herbalife que estimula o crescimento, né? E aí tá, fiz ali o design, terminou, ela olhou com uma cara de nojo pro espelho, assim, parecendo que, tipo assim, sabe aquele negócio de você se humilhar pra trabalhar? É tipo isso, parece que eu tô me humilhando pra pegar uns 60 reais. E dela, assim, gente, é muito... Como pode dizer? Não, naquela época não era 60, não. Eu acho que era 45, 50. Mas mesmo assim, gente, eu tendo muitas pessoas. Então, eu acho que qualquer preço que for, eu não tenho ali possibilidade de estar me humilhando pra pessoa. Qualquer dinheiro ali, gente, nem que seja alto, a pessoa ela não tem o poder de estar humilhando ninguém. E aí ela falou nesse sentido, sabe? Aí eu fui lá e fiz o design, ela olhou assim com uma cara de nojo, reclamou de algumas coisas. E aí, tá, terminou o design, fechou a cara de um jeito. E sempre não era só comigo, ela fechou com a minha irmã também, como se minha irmã fosse a culpada. E toda vez ali nos cílios, falava sobre alguma coisa sem noção também. E aí ela foi e veio ali, tava deitada, fez os cílios, né? Minha irmã foi tirar a foto e eu tinha saído do estúdio. Porque se eu tivesse lá, eu teria falado. Eu não sou encrenqueira, gente. Eu sou muito da paz, mas eu sei responder quando uma pessoa fala. E aí ela foi tirar a foto ali dos cílios. E aí ela falou assim, não tira foto da minha sobrancelha porque ela está horrível. Ela falou exatamente com essas palavras pra minha irmã. A minha irmã, ela é mais tímida, então ela não conseguiu falar nada ali naquele momento. Ela ficou muito surpresa. E aí ela ficou sem graça, né, e não falou nada. E aí minha irmã me contou. E aí não deu nem tempo de eu tá mandando mensagem. Depois passou uma horinha, depois que minha irmã me contou, né? Aí passou uma horinha do atendimento, aí minha irmã me contou. E aí eu já fiquei estressada, sabe? Falar assim da sobrancelha, eu fiz exatamente da mesma forma que eu tinha feito antes, sabe? Que ela falava que gostava. E aí tá, ela mandou uma mensagem e ela falou assim, olha, aqui não tem pelo. Você poderia ter falado que aqui não tem pelo, ficou horrível. E ela mandou essa mensagem pra mim. E aí, isso que tava acho que era uma sexta-feira. E aí, gente, quando eu li aquilo, eu pensei em 1000 vezes mandar uma mensagem, sabe? Falando alguma coisa, mas eu pensei assim, não, vou ali respirar, vou ser profissional. E eu fui profissional naquele momento, eu bato palmas pelo que eu fiz. Eu mandei mensagem, falando assim, não, sem problemas, pode vir aqui. E aí a gente corrige, a gente aplica mais rena nessa parte pra suavizar. E aí, quando ela veio, eu já sabendo que ela ia falar, né? Que ela falou lá na mensagem que não tinha pelo, mas como que teria pelo que passou um mês, ela pediu pra afinar. Não deu nem protocolo reconstrutivo, entendeu? Não teve nem como estimular o crescimento. A gente estava estimulando o crescimento naquela sessão que aconteceu isso. Então, tipo assim, não tinha como eu pôr pelo ali na sobrancelha dela, né? Aí ela chegou no estúdio no outro dia, foi lá. Eu abri a porta do estúdio, falei bom dia. Ela entrou desesperada no estúdio, desesperada. Veio e sentou na maca. Minha maca é aquelas macas que tem que segurar embaixo para a pessoa não cair. Ela se jogou na maca. Eu penso assim, misericórdia, essa menina vai cair aqui na minha maca. Quando eu vi, já foi, sabe? Só que ela não caiu, graças a Deus. E aí eu sempre fico atrás da cliente, peço pra ela sentar, ela nem esperou pra eu pedir pra ela sentar, ela já foi, ela não falou nem bom dia.
viu as pessoas aqui no estúdio e não falou nada. E tinha pessoas sentadas ali também de novo, tinha pessoa fazendo cílios, tinha minha irmã aqui. E aí tá, ela veio, foi fazer a sobrancelha, eu fui lá, já chegou, gente, como que eu já sabia que ela era bem sistemática? Eu fui lá, já peguei o parquímetro e medi. Aí eu medi a sobrancelha dela e pra ver se tava tudo certo. E aí ela já veio abrindo a boca falando assim, ela tá muito diferente da outra. E aí eu respirei fundo e falei, olha, não tá diferente da outra. Peguei o espelho, mostrei pra ela, mostrei ali a medição do parquímetro, exatamente a marcação, porque eu sabia que ela ia falar alguma coisa assim. E aí ela foi e calou a boca, porque eu acho que ela pensou assim que eu ia baixar minha cabeça e não iria conseguir explicar isso pra ela. E eu consigo explicar. Em questão, se a cliente falar assim, que a sobrancelha tá torta, que a sobrancelha tá simétrica, às vezes por imaginação, a gente vem e explica pra ela, eu consigo explicar isso. E aí eu mostrei cada ponto, cada linha, onde pra ela conseguir enxergar que não estava simétrica. E aí tá. Aí ela ficou assim, bem surpresa. Aí caçando outro problema, ela falou assim, porque aqui não tem pelo. Aí eu fui lá e falei assim, e ela pediu, porque aqui não tem pelo, porque você afinou minha sobrancelha. Ela falou isso. Aí o que eu falei? Ela falou novamente como se eu fosse a culpada de ter afinado. E aí eu fui lá e falei pra ela, olha, lembra que você, relembrando, né? Lembra que você pediu pra eu afinar há um mês atrás? Então, eu afinei com muitas perguntas antes de estar afinando e você autorizou. E aí eu fui e afinei. Mas isso porque você pediu. Ela falou, traz novamente para atrapalhar as minhas clientes que estavam aqui no estúdio, né? E aí ela calou de novo e ela foi, não é assim mesmo. E aí tá, fui lá, apliquei a rena e aí ela olhou assim no espelho e levantou da maca rapidão, sabe? E ela foi lá e falou assim, você vai cobrar? Desse jeito, gente. Aí tá, eu olhei pra ela e falei assim, não vou cobrar. E aí tá, ela não falou tchau pra ninguém no estúdio. Ela pegou, abriu a porta do estúdio e tava indo embora. Só que eu não deixei por só, não iria mais aguentar isso, né? E aí eu fui, abri o estúdio, chamei ela, falei o nome dela, ela voltou. Ela já voltou assim, sabe? Já estranhando, como assim ela tá me chamando, sabe? E aí eu fui lá e falei assim, olha, faz um tempo que eu percebo que você não está mais satisfeita com o meu trabalho. Então pode procurar outro profissional que eu não vejo problema em nada disso. E aí ela ficou assim, sabe, surpresa e foi lá e falou assim, não, eu já achei já. E aí eu falei assim, que ótimo então. Aí ela foi embora e maravilhoso. Depois disso, gente, eu confesso assim, eu chorei de raiva. Eu sou uma pessoa que eu sou muito calma mesmo. Se eu me estressar, é muito difícil. Eu não sou de gritar com ninguém, eu não sou de brigar com ninguém. Eu sempre vou estar ali conversando com vocês, se caso eu estivesse me estressando, na mesma voz que eu estou falando aqui com vocês. Em nenhum momento eu aumento minha voz. Ela aumentou a minha voz pra mim, só que em nenhum momento eu aumentei. Eu acho que é uma das formas, assim, que a gente consegue manter uma briga estável, sabe? Porque se a pessoa estiver gritando e você ali gritando junto, vai só aumentando. Se a pessoa estiver gritando e você falando numa voz mais tranquila, a pessoa vai se acalmando. É uma opinião minha que super deu certo a minha vida inteira. Aí isso aí é de opinião. Cada pessoa tem um temperamento diferente, tudo bem, né? Mas pra mim aquilo ali foi algo assim que realmente me estressou, porque eu tava já há um tempo já engolindo, sabe? E aí, a gente queria, assim, quando acontece essas coisas, a gente quer falar mais coisa, né? A gente quer ali soltar um xingamento, mas não era algo profissional. Não era algo profissional. Eu tenho certeza que saiu falando mal do meu trabalho por aí. Mas todas as pessoas que me conhecem sabem o jeito que eu sou. Todas as minhas clientes sabem o jeito que eu sou. Então, eu nem fiquei preocupada. Esses dias a gente teve um congresso, fui no congresso, e aí uma pessoa foi lá e falou assim, que uma cliente que ela se deu mal e ela saiu falando mal dela pra cidade inteira. E aí ela saiu muito, muito mal com tudo isso, né, gente? Eu falo assim, você tem que saber da sua verdade, acima de tudo. Você sabe da sua verdade, você sabe o que aconteceu com você. Então, não fica assim, o que fulano vai achar de mim? Ela falou disso pra outras pessoas.
As pessoas que te conhecem vão saber da verdade e vão desmentir. Então não se preocupe com isso, não fica se martirizando por conta disso, sabe? Então eu acho assim que é importante você saber da sua verdade, saber de quem é você mesmo que aconteça problemas assim, vai acontecer, né? Assim, você não tem o que fazer para melhorar, é só deixar a vida seguir que tudo vai se resolver. Aí acabou esse atendimento e eu nunca mais atendi ela, minha irmã também nunca mais atendeu, a gente bloqueou ela em todas as redes sociais, não quero mais saber dessa mulher. E é algo assim que ficou pra mim, mas depois de um tempo eu descobri que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com a minha irmã, tinha a ver com ela, porque eu descobri mais de 4 profissionais que não atendia mais ela. 4 profissionais que sabem o tanto que ela é problemática. Entende? Tinha até cliente que estava aqui no estúdio, ela falou isso pra gente. Entende? Então não é algo assim, às vezes igual a Micaela falou, às vezes o problema que deve ter te impedido foi em questão da pessoa. E se o problema foi em questão do seu serviço, você vê como pode melhorar. Eu ainda pensei, gente, eu fiz algo de errado. Eu ainda pensei. Depois de tudo aquilo, eu fiz uma montagem para eu ver o jeito que ali que ela gostava, para ver como que ficou o último resultado, e ficou assim, gente, tava ainda mais bonito, entendeu? Então não tinha condições, realmente era implicação mesmo. Então às vezes você não pode assim te colocar por conta de uma pessoa ter falado grosso com você e aí você se rebaixa e desiste. Eu acho que esse é o momento assim que vocês têm que parar para pensar assim, gente, agora é o momento de eu ir. A pessoa falou isso, mas essa não é a verdade. E se eu tô errando, eu vou consertar, entende? Então pode acontecer esse tipo de coisa. Aqui, vamos falar aqui sobre a Bia, que ela falou assim, a Veras, né? Veras Bia. Tô tendo problemas com a rena e eu preparo ela antes do atendimento. Deixo ela descansando, mas quando eu vou aplicar a rena na sobrancelha, ela vai estar rala. Quando eu finalizo, ela não dura nem um dia. Ok, o que pode ter acontecido para ela estar rala, ô Vera, deve ser que você deixou ela muito líquida. Sempre que a rena ela ficar muito líquida, ela tem que ficar numa textura, gente, tipo tinta acrylex, sabe? Aquela de papel, é naquela textura. Ou até mesmo aquela tinta ali de artesanato. Ela tem que ficar nessa textura, ela não pode estar líquida, né? Se ela estiver líquida, não vai funcionar, ela não vai pegar, não vai durar na pele. Existem vários fatores que fazem a rena não durar. Então, às vezes, a sua preparação, tanto da rena e a preparação da pele, pode ser o que faz ela ficar mais rala, dela não durar, tá bom? Então, se ela ficar rala é porque às vezes a textura está errada. Então, você preparou ali e aí você tem que colocar mais pó. Às vezes você deve ter colocado muito fixador, tá? Tem muita gente que coloca o fixador o número exato de gotas, não existe isso. O número exato a gente coloca de soro fisiológico ou de água. Ali a água ela vai demorar mais para pigmentar. Se o seu problema é pigmentação rápida, aí você coloca água. Se o problema for pigmentação lenta, coloca soro. Esse vai ser o ativo, né? E o soro, ele é um produto maravilhoso para você ter uma fixação rápida. E aí você vai colocar 3 gotas ali fixas de soro fisiológico. Se a sua rena for uma rena mais líquida. Se a sua rena for uma rena mais cremosa, aí, por exemplo, da Minella, ela é uma rena mais cremosa. A da Haruei é uma rena mais líquida. A da Palette Beauty, ela é uma rena mais cremosa. E a gente tem que colocar mais soro fisiológico. Aí você coloca 5 gotas se for uma rena natural, pra gente não utilizar. Quanto mais natural, antes de colocar ela pra descansar, sem precisar colocar pra descansar, mais cremosa ela vai ser. Então, mais gotas a gente vai ter que usar. Depois que descansa, a gente usa um número menor de gotas. Sempre funciona assim. Então, antes de descansar, se não precisar descansar, eu sempre gosto de colocar uma gota a mais de soro fisiológico pra não gastar muito do meu fixador. Entendeu? Mas é opcional isso. E aí, por exemplo, quando eu faço uma rena pigmentada utilizando da Minella ou da Palette Beauty,
essas renas que são mais cremosas, eu coloco 4 gotinhas quando eu vou colocar pra descansar. E quando eu não coloco pra descansar, eu coloco 5 do soro fisiológico. E o restante a gente utiliza do fixador. O fixador não existe número exato. A gente vai colocando aos poucos, vai misturando até chegar à textura. Bem por certo, o problema seu foi a textura. Aqui a Cristiane falou assim... Deu uma travada aqui, aí... Uai, do nada eu tô com um filtro. Deixa eu tirar ele. Deixa eu ver aqui o que a Cristiane falou. Os comentários tá lá em cima. Só um minuto, gente. Deixa eu achar aqui. Que eu perdi, eu fui tirar esse filtro. Aqui a Cristiane. Não, pera. Foi isso mesmo. Cristiane, verdade. Não tenho muitas fotos do início. Tinha vergonha, kkk. Hoje, minha mente é totalmente mudada. Exatamente, Cristiane. O tanto que é necessário nessas fotos do início pra gente mostrar, o tanto que a gente tá ali se importando, evoluindo, né? A Patrícia falou isso também, estou desanimada. Gente, quem está desanimado, eu vou falar muito mesmo sobre isso no workshop gratuito. Se inscreva lá na minha bio, no dia 4, 5 e 6 de novembro a gente vai ter. Quem já estiver inscrita, maravilhoso, porque a gente vai estar falando muito sobre isso, sobre medos, inseguranças, vai ser bem bacana. Aqui a Bia também falou que está desanimada, trabalha em um salão como designer. Não tenho muita insegurança mas tenho muita insegurança e não consigo acreditar que eu estou trabalhando bem, porque a maioria das vezes poucas clientes aparecem. Muitas das vezes não é o seu trabalho que impede você ter cliente, muitas vezes é você não ter técnica de atrair cliente. Lá no workshop a gente vai falar muitas estratégias para você atrair mais cliente, vai ser bem bacana. Elas não voltam e muitas pessoas gostam do meu muitas pessoas gostam do meu resultado, mas às vezes eu me perco bastante. Bom, uma coisa assim você tem que pensar, de 10 pessoas, quantas estão voltando no seu atendimento? Às vezes a sua estratégia na sua técnica tá bacana, mas a estratégia de fidelização tá errada, entendeu? Gente, eu tô botando esse filtro, ele quer ficar aqui, não sei como que eu coloquei, mas vamos lá. Ah, Bia, tiro fotos, mas a insegurança não me deixa postar. Eu sei que preciso divulgar para ter mais clientes. Exatamente, você precisa divulgar. E essa insegurança é o que está te impedindo de ter resultado. Então, vence esse medo. Às vezes a gente fica pensando, o que fulano vai achar de mim? Deixa fulano falar. Deixa ele falar, ele não tá pagando suas contas. Entende? Então, isso aí, gente, é um medo que a gente tem. É um medo que a gente fica, ai, que vergonha de aparecer. Hoje em dia eu tô nem aí. Faço cada vídeo, que misericórdia. Mas são essas coisas que me faz conhecer vocês. Vocês estão aqui por conta disso. Algum momento vocês veem assim, ai, que vergonha alheia essa menina, gente. Pode até ter visto, mas a outra vez que vocês estão me escutando porque vocês gostam dessa vergonha que eu passo. Eu tenho esses meus vídeos aí de comédia que eu faço, então você tem que aparecer, sabe? Não tenha medo. E se aparecer alguém jogando, o problema dele, ele não tá pagando sua conta. A Caroline falou, eu também tenho eu também sou muito de energia, tem muita gente muito invejosa. E eu consigo sentir energia de longe, gente. A Elizabeth falou assim, eu não afino sobrancelhas de ninguém, nem me pagando. Isso é bem contraditório, né? Cada um tem uma opinião. Eu mesma, eu afino se a cliente falar assim, tem certeza? Mas tem certeza? Tem certeza? E eu ainda, às vezes, eu tiro aos poucos, porque aí ela vai ali, né, construindo. Mas, assim, a um nível, assim, surreal, eu não gosto de afinar, porque eu sei que sempre vai dar problema, assim, sabe? Ela queria te derrotar, pois é, e hoje em dia, Elizabeth, eu tô firme e forte. Gente, esse filtro tá mudando cada vez mais. Caramba. Aqui.
Queria me derrotar, mas dei a volta por cima. Ai, Elizabeth, tá repreendido. Ai, ai. Livrai-nos do mal. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Nossa, você foi muito profissional. Verdade. Deixa eu ver aqui. Eu sou uma pessoa que recomendo o trabalho de muita gente, mas agora eu vou começar só... Ah, tá. Eu sou uma pessoa que recomendo meu trabalho, recomendo o trabalho de muita gente, mas agora eu vou começar, só tenho meu namorado me apoiando. Exatamente. Se você começar pensando assim, eu tô ajudando fulano, ajudei ele ali, ele vai me ajudar. Se você pensar nisso, você não cresce. Então, pensa assim, Caroline, não tenho ninguém. E também não espere só do namorado, sabe? Se espere de você. Coloca você, o que você tem que fazer e anote tudo. Gente, eu vou dar o passo a passo pra vocês. Vou literalmente dar o passo a passo no workshop. O que vocês têm que fazer pra ter resultado. Aqui a Leiliane, pode colocar mais pó depois de ter colocado ela para descansar? Sim, pode, tá? Não tem problema. Só não pode colocar mais pó se você já tiver aplicado uma sobrancelha e você vai para outra. Aí não é bacana você aplicar. E é isso, gente. Que live maravilhosa, né? Aconteceu vários outros medos aí que eu tive, mas eu acho assim que nossa live já tá bacana pra gente tá finalizando aqui. Em breve vou falar aqui sobre mais coisas que aconteceu. Se você quer conhecer um pouco mais, a gente tem um destaque meu que fala sobre quem sou eu, e eu falo muito mais sobre medos, inseguranças lá, conto sobre outras coisas que eu não falei aqui nessa live, mas muito obrigada, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso workshop gratuito Design de Elite. E eu vou pegar aqui essa live, eu vou postar lá no meu canal do YouTube. O Instagram, infelizmente, ele tá bloqueando todas as lives que a gente posta salvas aqui no Instagram. Então, eu tô evitando estar postando por aqui. Bom, então eu vou postar lá no canal do YouTube para vocês poderem rever ali e conhecer um pouquinho mais sobre mim, tá bom? Um beijo, gente. Até!